Bem, queridos, graça e paz. Bem, eu tô gravando aí vários mini vídeos. Vão ficar gravados e eu vou colocando aos poucos. Por isso que não se preocupe, que não vai estar aquela sequência para determinado assunto. Eu vou colocando de forma aleatória, assim como o Espírito mandar eu fazer, tá? O Espírito Santo, tá bom? Bem, eu meditando aqui na palavra, Deus me trouxe assim à memória uma coisa que chama a atenção para a questão da purificação de um ser humano, a questão do erro, do pecado, como Deus ele colocou Jesus aqui na terra e fez ele ser morto, crucificando, né? E ele ressuscitando. E esse foi o maior sacrifício que nós podíamos ter. E esse sacrifício ele jamais pode ser anulado. Também não haverá sacrifício maior do que este. E Deus me chamou a atenção para um texto em Hebreus 10. Eu não vou ler Hebreus 10 todo, é só uma parte. Mas depois, se você quiser ler, você lê. E medite, busque em Deus a revelação necessária para que você compreenda todas as coisas. E nesse texto aqui, Deus ele faz uma comparação entre os sacrifícios mosaicos e a diferença destes com o sacrifício de Cristo. E aí me chamou a atenção, o título é o seguinte: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. E num texto anterior eu falei da importância de fazer. Eu falei sobre a importância de fazer a vontade de Deus. E aqui nós temos o nosso maior sumo sacerdote, que é Cristo. E Cristo nada mais fez do que a vontade do Pai, do Todo-Poderoso. E aí me chamou a atenção a partir do versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Antigamente, os sacrifícios eram feitos com essas matanças, não só de touros e bodes, mas de diversos tipos de animais, tá? Até pomba podia ser sacrificado. Depende do tipo de oferta que era oferecida, depende do tipo de pecado que tinha que ser apagado naquele momento, para que a pessoa não fosse morta, não tivesse uma punição severa. Então era feito esse sacrifício. Esses sacrifícios eram corretos na época. Eles tinham que ser feitos. Isso era feito por intermédio da lei de Moisés, que foi deixado por Deus. Mas aí Cristo veio e aniquilou isso tudo com um único sacrifício, porque ele se deu, ele se doou em sacrifício por nós, por toda a humanidade. E aqui chamou a minha atenção. Vou repetir, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, está falando de Jesus, tá? Diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou,
no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Jesus, o Messias, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ele repete, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei de Moisés. Então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Tem um outro texto que diz, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Nessa vontade, e que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, Jesus anulou a oferta pelo pecado. Com relação ao pecado, amados, tem que abandonar, se arrepender. Você se arrepende de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque só vai se arrepender aquele que sabe, né? Aquele que tem consciência. É claro que às vezes a gente ora também pelos pecados inconscientes. O que quer dizer isso, Kátia? Nós temos um consciente, a mente. A mente, ela não tem um lugar específico para habitar, tá? Isso já está comprovado cientificamente. Mas, por exemplo, depois de um tempo, aquilo não fica mais no consciente, vai para o subconsciente. É como se a gente tivesse momentaneamente se esquecido. Por isso que não está errado de orar pelos pecados conscientes e inconscientes. Porque acaba de tanto praticar que aquilo não fica mais na mente da pessoa. Eu estou pecando. Ela continua desempenhando o erro, mas não com consciência. Por isso que é importante orar. Não só pelos pecados que Deus traz à nossa memória, mas também pelos inconscientes. E se há algo que você não lembre, mas você sente que tem algo que precisa ser dito, precisa ser largado, peça a Deus para trazer a memória que Ele traz, tá? Com relação a ofertas de sacrifícios, busque em Deus
o que tem que ser sacrificado. Mas você tem que ter em mente que teu sacrifício, por maior que seja para você e para os homens, nunca vai ser maior do que o sacrifício de Cristo. Nunca houve, nunca haverá sacrifício maior do que o de Cristo. E é por isso que o sacrifício de Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado e de toda a iniquidade. É isso aqui que o apóstolo Paulo estava querendo dizer no livro de Hebreus. Lembrando que o livro de Hebreus não tem um autor declarado. Paulo, cremos que é Paulo pelo oculto, tá? Porque o Espírito Santo revela. É a mesma linguagem das cartas. E quem tem o Espírito Santo sabe. Não está escrito que foi Paulo, mas nós sabemos que foi Paulo. Isso é pela fé, tá? Só pela fé. Então isso é maravilhoso. Não estou dizendo que você não tem que sacrificar. Tem que sacrificar sim. Mas tem que buscar em Deus o que é para ser sacrificado. Porque já neste momento aqui já não agradava mais, né? Por isso que a gente acabou com esse negócio de mata bicho aqui, mata bicho ali para sacrificar. Oferta pelo pecado, oferta disso, oferta daquilo. Que Jesus veio e aniquilou isso tudo. Como tá aqui, que eu vou repetir. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E o segundo fica eternamente. Não precisa do terceiro. E ele diz aqui: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, quando você for fazer oferta, for dar oferta, né? Porque a oferta nada mais é do que um ato de gratidão, algo que é feito segundo a nossa vontade, segundo o que está no nosso coração. E isso tem que partir da pessoa. Agora o dízimo não, o dízimo a gente devolve para Deus a 10ª parte daquilo que Deus nos colocou em mãos. Na verdade, amados, nós não temos absolutamente nada aqui na terra. Você vê, nem o nosso corpo nos pertence a Cristo. O Espírito Santo habita no nosso corpo. Quando formos para a glória, nossos corpos serão transformados. Essa carcaça aqui vai ser destruída. E glória a Deus por isso, porque receberemos um corpo glorificado, um corpo sem defeito. Eu, por exemplo, tive uma sequela de sarampo aos 5 anos de idade. Quase que eu morri aos 5 anos de sarampo. E aí eu fiquei com um problema gravíssimo de visão. Desde os 6 anos eu uso óculos. É um astigmatismo e uma hipermetropia alta. O astigmatismo até reduziu, mas a hipermetropia está controlada por causa da graça de Deus, do seu poder. Tem orado para a cura? Claro, eu creio que Deus vai me tirar isso aqui. Mas eu estou usando essa ponte do defeito visual para dizer que no céu eu não vou mais precisar desse apêndice aqui, desse objeto. A minha vista será totalmente restaurada. Nós receberemos corpos celestiais, corpos celestes, melhor dizendo. Depois eu pego a referência num outro mini vídeo e falo sobre isso, tá? Mas tem que orar para a cura, para ser curado 100%. Tem melhorado bastante. Porque a tendência era piorar conforme vai aumentando de idade, né? Vai ficando mais velho. E não, tá super equilibrado e até melhorou a questão aí do astigmatismo. Tanto que eu consigo falar com as pessoas, enxergo nitidamente. O problema é para ler. Para ler fica muito difícil, você precisa do apêndice.
Estou satisfeita? Estou conformada? Não. Continuo lutando? Continuo. Eu creio que eu vou ser totalmente curada. A minha visão será restabelecida. Porque o médico mesmo disse, você nasceu com uma boa visão, mas devido ao sarampo, você ficou com ela prejudicada. Aí você vê como é que o diabo é sujo, né? Desde novinha ele queria me deixar cega, para dificultar o fato de eu ler a Bíblia e ter a compreensão. Porque ele já sabia que Deus já tinha me escolhido e que ia chegar esse tempo em que Deus ia me revelar a palavra e eu ia semear conforme a vontade dele para as pessoas. Óbvio, né? Enfim. Lê esse texto aí de Hebreus 10. Hebreus 9, 8. Vem relatando bem essa questão de sacrifício, fazendo a comparação dos ritos de antigamente, na época do povo hebreu, para agora, depois que Cristo morreu por nós, que foi o maior sacrifício que nós temos. A antiga aliança, a nova aliança. Tem muita coisa aqui para abordar. Deus me deu a direção para isso, tá? Então não fique com o seu coração angustiado. Eu não tenho o que sacrificar. Eu não tenho bens. Tem. Você tem a si mesmo. Quando você abre mão de um desejo carnal, que você sabe que aquilo não está agradando a Deus, você está sacrificando. Quando você é impedido de fazer o bem no teu local de trabalho, praticar a justiça, e aí você pratica, você se sacrifica, queridos. Mesmo o teu chefe não querendo que você faça o bem, e você faz. Mesmo que as pessoas não queiram que você fale a verdade, que você tenha um compromisso com Deus e fala a verdade, você está sacrificando a carne. O melhor sacrifício é esse. Mas sacrifique, faça a oferta de bens materiais, se você tem, faça. Porque a obra de Deus não pode parar, queridos. E se Deus colocou no teu coração, faça. Porque, como eu falei anteriormente, parei para falar do defeito visual. Nada é nosso. Deus só coloca nas nossas mãos para administrarmos. Então, se Ele está pedindo, não é o homem pedir. Entenda isso. É Deus quando pede. E você sabe muito bem discernir quando é da carne, que é do homem, quando é de Deus e quando é do maligno, do diabo. Quando Deus fala, não temas, porque Ele tem o melhor. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Tá bom? Dedica tempo, sacrifica tempo para Deus. A gente perde tempo com tanta coisa desnecessária. Gasta esse tempo com Deus. Isso também agrada ao Todo-Poderoso. É um dos melhores sacrifícios que tem. Tá? Mas se você tem dinheiro, sacrifique dinheiro. Não se prenda a dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Também isso está escrito. Tá? Lembre-se que aonde tiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Que o teu tesouro esteja nas coisas celestiais, do alto, e não aqui da terra, tá? Então eu vou encerrar e daqui a pouco a gente vê. Vou ver aí de Deus o que Ele quer mais que eu fale, tá bom? Graça e paz. Seja ricamente abençoado. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores ou desgosto. Graça e paz.